me chamo Vanessa, eu sou acadêmica de medicina do P11. Eu vou falar um pouquinho sobre as plantas medicinais do Nordeste brasileiro e suas aplicações na revisão de literatura. Os orientadores são o professor Paulo Miranda e o Bruno Xavier. O uso das plantas ou ervas medicinais faz parte da história evolutiva da espécie humana muito antes do advento de medicações alopáticas. Sabe-se que hoje aproximadamente 80% de todas as drogas sintéticas são derivados de produtos naturais ou vegetais. A região do Nordeste do Brasil, ela tem uma extensão de 1.558.000 km² e é detentora de uma vasta diversidade ecológica. Ela tem várias plantas que são daqui, como a aroeira, o mastrudo, o babatimão, e o uso delas na medicina popular está fortemente associado aos aspectos culturais e sociais. O objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão integrativa sobre o uso das plantas medicinais no Nordeste do Brasil e a metodologia. Foram utilizados os descritores de plantas medicinais e Nordeste do Brasil. As buscas foram realizadas na base de dados do Google Acadêmico no período de 2015 a 2020. Foram incluídos todos os artigos que abordavam os princípios ativos das plantas medicinais e excluídos todos os estudos que não abordassem o tema em humanos ou não tivessem um trabalho disponível na íntegra. As plantas medicinais podem ser abordadas dentro do que a gente chama de fitoterapia, que vai ser a utilização das plantas para o tratamento de doenças. Todo produto farmacêutico, seja um extrato, uma tintura, uma pomada ou uma cápsula, que utiliza como matéria-prima qualquer parte de uma planta que tem um efeito conhecido já farmacológico, pode ser considerado um medicamento fitoterápico. No Brasil, existem iniciativas governamentais, como o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Ele é direcionado para a ampliação das opções terapêuticas e melhoria da atenção à saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde, bem como o uso sustentável da biodiversidade brasileira, a valorização e preservação do conhecimento tradicional das comunidades e dos povos tradicionais. Essa vertente propicia o desenvolvimento de novas substâncias ou compostos que possam reduzir a utilização de substâncias químicas cumulativas e seus efeitos adversos. Ela tem como foco a utilização de preparos vegetais para melhorar a qualidade de vida da população através dos princípios ativos que ela tem, tanto dos primários como dos secundários. As principais aplicações das plantas e das ervas medicinais, elas atuam como agentes antivirais, anti-inflamatórios, antineoplásicos. As plantas medicinais, elas interagem significativamente nos aspectos sociais, econômicos, culturais e ambientais, atingem as mais variadas dimensões de sustentabilidade e abrem caminho para o uso e para a conservação dos ecossistemas, além de valorizar a cultura das comunidades e reduzir os impactos negativos nessas comunidades. Existem mais de 100 plantas, tanto nativas como exóticas, no Nordeste brasileiro, que são utilizadas para fins terapêuticos. As que mais se destacam é a erva cidreira, o romã, o capim-santo, o eucalipto, o mastruz, alecrim, camomila e catuaba. A gente vê que as plantas mais utilizadas são as com fins de diuréticas, calmantes, digestivas, e as são mais comumente utilizadas como chá, lambedor, garrafada. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a camomila. Ela é muito conhecida por ter propriedades calmantes, ela ajuda no alívio de estresse, ansiedade, insônia, pode ser utilizada nas cólicas estomacais ou menstruais, na sensação de náusea também. Pode ser feito um banho de camomila, que ajuda tanto a hidratar como a relaxar as pessoas, tanto no adulto como na criança. Tem também o gengibre, que pode ser utilizado na tosse ou no resfriado, porque ele tem várias propriedades anti-inflamatórias. Ele melhora a náusea, previne o envelhecimento da pele e pode ser utilizado como energético. A gente também tem que ressaltar que grande parte das plantas medicinais, elas têm ação antioxidante que já foi comprovada em experimentos laboratoriais com ou sem animais. Algumas têm atuação significativa na ação deletéria dos radicais livres das nossas células, que vai evitar o dano no DNA celular. E por isso ela diminui a chance do aparecimento de doença como câncer. Não é que uma pessoa que tem câncer, ela toma um chá de uma planta e ela vai se curar. Os chás, eles têm a ação
para agir nos radicais, desses radicais livres, para prevenir que você possa ter o quadro de mutação e você possa ter um câncer. Também é importante salientar que tem diferentes formas de se fazer o que a gente chama de chá hoje em dia. Os que forem feitos com a parte da folha de uma planta, eles não devem ser levados ao fogo e fervidos, como a gente vê na maioria dos casos, porque aí a gente pode perder o que a gente chama de princípio ativo secundário. Eles devem ser colocados em uma xícara, colocado as folhas que você quer e depois uma água fervente e ser cobertos com pires por uns 10 minutos. Esse processo ele não é chamado de chá, ele é chamado de infusão e pode ser feito com planta como o boldo. Já algumas plantas que a gente pega a raiz para usar o princípio ativo dela, esses assim a gente vai ferver, coloca na panela, na água fervente, deixa 10 minutos e depois descansa e pode consumir. Um chá que muito utilizado que pode ser feito dessa forma é o chamado quebra-pedra. E a gente também pode chamar atenção para uma coisa chamada que é cataplasma. Você vai pegar uma planta, pode ralar, moer ou amassar, vai colocar num pano, como se fosse uma compressa quente, e muito utilizado é o gengibre. Ele é utilizado quando você tem alguma dor muscular, que você quer um alívio naquela região. O uso de plantas por indivíduos de uma comunidade, ele é consolidado por experiências que são passadas dos pais, avós, sogros, e eles vão ser transmitidos como um ensinamento para deixar viva uma tradição. Mas é muito importante que seja difundido como deve ser feito o uso dessas plantas, porque elas podem ser vistas como um aliado ou um inimigo quando se trata do cuidado de doenças. Aí, como o que eu tinha citado, né, do cataplasma, do gengibre é um exemplo disso, que ele pode ser muito benéfico quando você tem uma dor muscular, mas se você tem uma dor muscular e você fica só fazendo isso, essa dor vai progredindo, ela vai piorando, você deveria procurar o auxílio de um profissional de saúde. Ou então, quando você tem algum ferimento e você quer colocar plantas, alguém fica sempre dizendo para uma coisa que você deve fazer, mas que isso pode evoluir com a infecção daquele local e piorar todo um quadro. Sempre deve ser discutido com o profissional da saúde quando utilizar, quando parar e qual seria a melhor forma para você usar essas plantas. Que, embora muitas delas tenham seu valor medicinal reconhecido devido à comprovação científica, a cultura popular colabora com o uso indiscriminado dessas plantas, demandando que mais estudos sejam feitos, visando a identificação de princípios ativos responsáveis pelas atividades biológicas e a aplicação terapêutica, e que essa informação seja amplamente divulgada para a melhor qualidade de vida da população. Essas foram as referências. Eu espero que tenha sido uma apresentação que desperte o interesse para conhecer um pouco mais sobre esse tema e obrigada pela atenção.